Merece atenção a entrevista do ex-presidente Michel Temer ao portal UOL. Independentemente de se concordar ou não com o que diz Temer na entrevista, ela é importantíssima para entendermos alguns dos aspectos fundamentais que levaram o país a se meter na sua atual encalacrada. O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que levou Temer a assumir o poder, rompeu com algo que é essencial a qualquer democracia: a capacidade de diálogo. O diálogo é o oxigênio da democracia. E como deixamos de dialogar e passamos a nos ofender reciprocamente, estamos nos sufocando a cada dia. Para Temer, não houve golpe no processo de deposição de Dilma. Por outro lado, ele afirma que, na sua avaliação, Dilma é honestíssima. Bem, uma pessoa honestíssima não comete crime. Cometer crime é uma desonestidade. O processo de impeachment é o julgamento de um crime, o crime de responsabilidade. Se o Congresso estava certo na conclusão de seu julgamento, Dilma não é honestíssima. Se ela é honestíssima, o Congresso estava errado. Na verdade, o Congresso valeu-se da ferramenta do impeachment de maneira errada. Temer narra na entrevista que os problemas de Dilma eram de natureza política. Sem diálogo com o Congresso, ela viu o seu governo inviabilizar-se. As pessoas foram às ruas e pressionaram o Congresso. Dilma caiu. Talvez então devêssemos fazer com que o Congresso imaginasse a criação de um outro instrumento pelo qual fosse possível interromper mandatos por falta de viabilidade política, porque o impeachment não é esse instrumento. O impeachment une avaliação política e julgamento. Ignorou-se o julgamento e ficou-se somente na avaliação política. O fato é que, a partir da utilização eminentemente política, ou pelo menos predominantemente política, do processo de impeachment contra Dilma, iniciou-se uma avalanche que veio a dar neste momento de terra arrasada em que estamos vivendo. No primeiro impeachment que houve no país, o presidente Fernando Collor era um personagem meio marginal da política, eleito a partir de um partido inventado, sem base real na sociedade. Dilma era do PT, um dos mais enraizados, se não o mais enraizado partido político da sociedade brasileira. O processo deixou sequelas, que se agravaram com a evolução da Operação Lava Jato, que foi perdendo seu caráter técnico para se tornar mais e mais política diante da vaidade e da cobiça de pegar a sua maior cabeça, Luiz Inácio Lula da Silva. Operação que se desmoralizou no momento em que a justiça entendeu que a motivação política tinha se tornado maior do que a motivação técnica. As condenações de Lula foram revistas e ele hoje é o favorito para novamente se tornar presidente. O problema é que Lula herdará, caso venha a ser eleito, esse país revolto pelas consequências de todo esse processo. A manutenção do país revolto só interessa a um personagem da atual política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, que adora atiçar essa revolta, sabe-se lá com que intenções. Como pacificar o país é o ponto central da entrevista de Temer, porque hoje é o ponto central da política brasileira. Os senadores do MDB que apoiam Lula foram à procura de Temer para tentar convencê-lo a aderir à ideia de adiar a convenção do partido e o lançamento da candidatura de Simone Tebet, num gesto inicial de apoio a Lula. Temer argumenta que não tem como vir a apoiar Lula se Lula a todo momento fala que Temer na presidência foi consequência de um golpe e promete que irá desfazer pontos do governo de Temer, especialmente a reforma trabalhista. Lula, na verdade, hoje claramente oscila entre a necessidade de ampliar diálogos e o seu vice Geraldo Alckmin é evidência clara disso, e as respostas que precisa dar à sua base, e
Cá entre nós, a ele mesmo. Lula foi condenado e preso e sua candidatura agora é claramente uma trajetória de redenção. Temer diz que se passou a tratar adversários no Brasil como inimigos. Mas quem primeiro passou a tratar adversários como inimigos? Diante da extensão do caminho tortuoso que o país tomou a partir do momento em que se valeu do impeachment de maneira errada, o retorno será muito complicado. Há muitos feridos pelo caminho e as feridas ainda estão longe de cicatrizar. Eu sou Rodolfo Lago e é sempre um enorme prazer e uma honra contar com a sua audiência aqui no Congresso em Foco.